Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Aqui estamos para mais um programa Alimento para a Alma. O programa da doutrina espírita que procura levar a você informações, orientações, notícias, lançamentos no meio da doutrina espírita, neste mundo que está cada dia mais exigindo explicações para todas as coisas. Você assiste espiritismo em novelas, você escuta a doutrina espírita em rádio, você vê filmes espíritas ou com temáticas que abordam o espiritismo. Tudo isto nos ajuda muito a podermos fazer uma atração a você com o nosso programa, a fim de que o seu coração se sinta abastecido, se sinta instigado a procurar mais, a conhecer mais. Você há de convir que um programa de 30 minutos é muito pequeno, apesar de para nós ser muito importante, porque falar do Espiritismo é falar de uma forma de viver, como é a forma de viver cristã, porque o Espiritismo é uma doutrina cristã. O nosso intuito com o nosso alimento para a alma é preencher você na fome de esclarecimento. Não é o de convertê-lo, não é o de alterar a sua religião, mas é de dar a você noções mais claras, mais seguras, para que você possa você mesmo discernir, possa saber escolher, possa avaliar de uma forma bastante segura o que é a doutrina espírita e aonde você muitas vezes está procurando informações sobre ela. Por isso é que, quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita, ele criou o vocabulário. No vocabulário, ele criou a palavra espiritismo. Antes de Kardec, não havia esta palavra espiritismo. Ele cunhou este vocábulo para designar aquele novo conjunto de conhecimentos e as designações que lhe são correlatas, espírita ou espiritista, para identificar os adeptos do espiritismo. Kardec achou necessário fazer isso porque o que estava sendo concebido com a edição do Livro dos Espíritos era absolutamente novo, evitando-se assim confusões com aquilo que já existia antes, principalmente no sentido da expressão espiritualismo. Por que isto, queridos telespectadores? Numerosas religiões, principalmente as tradicionais, elas são embasadas no espiritualismo. Todas as pessoas que acreditam existir em si mesma alguma coisa além da matéria corporal, todas elas podem ser classificadas como pessoas espiritualistas, ou seja, aquelas que acreditam no espírito. No entanto, o espiritismo é diferente da grande maioria dessas religiões espiritualistas, porque consagra muitos princípios que estas religiões repelem por conflitarem com seus dogmas. Princípios como a reencarnação, princípios como a pluralidade dos mundos habitados e a impossibilidade dos castigos eternos. As religiões espiritualistas tradicionais não aceitam. Elas acreditam no espírito, mas não aceitam as questões da reencarnação, da multiplicidade dos mundos habitados e da questão da não possibilidade das punições eternas. Agora, todas as pessoas espiritualistas, elas acreditam na existência do espírito além da matéria, mas nem todas elas podem ser enquadradas como espíritas. Por que não? Porque no espiritismo, além de se acreditar no espírito, nós temos inúmeros princípios que estarão fundamentando esta doutrina. E é por esse motivo que, ao invés de qualificá-la somente como uma doutrina espiritualista, Allan Kardec houve por bem criar a palavra espírita ou espiritista. E então agora nós iremos comentar alguns dos principais princípios da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. São eles:
a existência de Deus. A doutrina espírita preconiza a existência de Deus. Em segundo, como já falei antes, a pluralidade das existências. Nós vivemos muitas vezes. Estes princípios, aliás, estaremos desenvolvendo nos próximos programas. E além de vivermos muitas vezes, e já que vivemos muitas vezes, nós também precisamos entender que nesta existência física, nosso espírito já tinha existência anterior para poder renascer. Ou seja, ele já pré-existia. E quando a morte do corpo acontece, ele continua vivendo. Ou seja, ele terá a sobrevivência eterna do espírito. O espírito é indestrutível. Um outro princípio é o da comunicação entre os encarnados e os desencarnados. É possível que encarnados e desencarnados, através de diversos meios, possam estar em contato, de forma direta, de forma pessoal, através de pessoas chamadas médiuns, através de aparelhos eletrônicos. Isto é o resultado dessa possibilidade da sobrevivência. O outro princípio que nós queremos lembrar é o da responsabilidade pessoal e intransferível pelos atos praticados, como a consequência natural da liberdade de escolha. Nós temos liberdade de escolher, mas já que temos liberdade, nós teremos que ser responsáveis por ela. Daí então, na doutrina espírita, não existir aquela figura de sermos culpados pelo equívoco praticado por Adão e Eva dentro da visão teológica do passado, de carregarmos conosco a marca de um pecado que nós não cometemos. Do mesmo jeito que não seria lícito que seu filho acabasse sendo preso por um equívoco que você, pai ou mãe, tenha praticado. Então estes são princípios que a doutrina espírita defende dentro da sua visão espírita e que as outras religiões, chamadas espiritualistas, não aceitam. É importante lembrar aos telespectadores que a doutrina espírita é fundamentalmente diferente de qualquer outra ramificação religiosa. Porque é uma doutrina religiosa que não tem dogmas. O que são os dogmas? Aquelas verdades que você não pode discutir, que você não pode perguntar por quê, que você tem que aceitar.